Bom dia a todos, como é que vocês estão? Hoje é sábado, deixa eu ver, dia 20 de fevereiro. Eu estou gravando aqui um vídeo que vai falar sobre duas características de um estudo feito pelo Empretec do Sebrae, onde ele selecionou o que diferencia os vencedores dos fracassados. Para quem não conhece esse estudo do Empretec, ele é um estudo onde foi feito levantamentos ao redor do mundo dos maiores empresários de sucesso, dentre eles aquelas pessoas que tiveram um começo muito humilde, simples, ou seja, não tinham estudo muitas vezes, não tinham dinheiro, ou ambos, né? E eles começaram a filtrar, selecionar aquelas características que fizeram com que eles conseguissem obter sucesso e fossem existentes, estivessem presentes essas características em todos esses empresários de sucesso, principalmente aqueles que eram mais humildes, mais simples, de forma que fossem características que fossem permissíveis de serem transmitidas a qualquer pessoa, tá ok? Então, uma das principais características, e eu vou falar duas apenas aqui hoje, é a persistência. A gente costuma escutar isso constantemente, né? Não, você tem que ser persistente, você tem que ser persistente, e às vezes a gente nem se dá conta do quanto isso é importante. Mas vamos fazer alguns exemplinhos aqui, falar um pouquinho deles, né? A diferença entre ser um vencedor e fracassado pode muitas vezes estar em questão de um milésimo de segundo, um milésimo a mais de esforço que a pessoa pode promover, não é verdade? Ou seja, isso é muito fácil de a gente entender quando você pensa numa corrida de atletismo, por exemplo, né? A pessoa se esforça e de repente aquele competidor perde por uma questão de milésimos, né? E muitas pessoas podem pensar, vou desistir, mas você pode perceber que toda a corrida de atletismo depois, os mesmos corredores estão lá tentando, porque eles sabem que a vitória é a partir disso. Quem vai desistir primeiro? Quem vai ter esse milésimo a menos de esforço? Quem vai conseguir dar esse milésimo de esforço a menos para ter sucesso? A vantagem é que quando você quer ter uma empresa, ou quer ter um negócio de sucesso, é que você não compete, obviamente você tem a concorrência, mas você não compete tanto com outras pessoas nesse sentido, como no atletismo, você vai ter você pode ter um segundo, um terceiro, um quarto tendo sucesso, porém, de repente, não tão grande financeiramente falando quanto mas também tendo outro. A gente vê aí hoje a Amazon, a gente vê Mercado Livre, a gente vê Magazine Luiza, empresas aí que têm uma grande movimentação financeira, tanto na bolsa financeira quanto no comércio, nos resultados que eles apresentam. Então a gente sabe que pode ter sucessos que são extremamente satisfatórios para todos, né? Para a pessoa que tem alguns objetivos, vamos dizer, pessoais, né? Leitura, emagrecimento, estudar depois de ter alcançado uma certa idade, né? As pessoas às vezes elas focam tanto no problema que esquecem que tem que focar na solução, né? Então, o foco é muito importante. Veja bem, existe um treinamento para pilotos e eles falam que se você está pilotando um carro e você numa curva sai da estrada e olha para o guarda-reio, que é aquela proteção que tem nas laterais, você não tem a menor chance, né, de voltar para a estrada, porque o seu foco está no guarda-reio. Você não vai conseguir corrigir o curso do que você está fazendo, porque você está focado onde você não quer ir, nos seus problemas, e não focado nas soluções, tá?
Então eles dizem que você deve olhar para a estrada para que você possa saber quais os desvios você tem que fazer, quais as correções no seu trajeto você tem que fazer, porque é um novo trajeto, você saiu do caminho originalmente planejado, né? E você agora tem que fazer um novo planejamento para chegar onde você quer, ok? Então, é muito importante você ter foco. Muitas vezes eu mesmo acordo um pouquinho mais deprimido aí, né, ou triste com alguma coisa que ocorre, eu coloco imediatamente um livro, audiobook que a gente fala, para escutar, porque com coisas positivas. Por quê? Porque isso vai tomando aquele espaço da tristeza que está dentro e vai mudando o meu estado de espírito, permitindo com que eu volte a focar no que eu quero e não foque naquilo que eu não quero, né? Então, dietas, vamos falar sobre dietas aí para quem busca emagrecer. Pense primeiro na forma como você engordou. Não foi aí uma noite que você chegou em casa, comeu um saco de pipoca, tomou uma cervejinha e no dia seguinte você, né, estava obeso. Foram dias e dias repetindo um processo que te dava prazer, obviamente, senão você não ia ficar repetindo, né? De comer coisas que eram calóricas, e até que isso se tornou um hábito e você foi gradativamente ganhando peso, né? Agora, na dieta, muitas vezes a pessoa a perder peso, ela já começa assim, eu estou com X quilos, eu quero perder peso, começa a comer corretamente, fazer exercício, e esquecem que a gordura é mais leve que o músculo. Então ela esquece de tirar as medidas, que é muito comum isso, né? A medida do braço, do peito, da cintura, da perna, de tudo que ela está querendo emagrecer aí, né? Como o músculo leva mais tempo para ser obtido e a gordura ela é uma reserva energética e você está restringindo a sua quantidade de energia, ela vai ser mais utilizada, né, do que o tempo que leva para o músculo ser feito. Então, obviamente, você no começo começa a perder muito peso, fica animada porque está dando certo, porque sua dieta está dando certo, a academia te ajudou a queimar um pouco mais de energia, então consumiu gordura, né? Então você está acompanhando isso na balança. Passado algum tempo aí que você começou a fazer e começa a ficar difícil, porque você começa a lembrar, né, dos seus hábitos prazerosos de comer besteira, que é prazeroso, né? Tomar sua cerveja, comer seu chocolate, aquela lasanha e tudo mais. Então, né, só de falar a gente já começa a ficar com vontade. Então, pense o seguinte, você começa a ter mais dificuldade de manter aquele hábito, porque você está criando um novo hábito que ainda não se enraizou para você, ainda não te dá tanto prazer. E você, sentindo falta do seu hábito antigo, começa a querer focar no seu objetivo, que é perder peso. Aí você vê que ele parece que parou, até aumentou o peso novamente. E por que ocorre esse aumento de peso? Porque você ganha músculo e não está percebendo que esse músculo está sendo criado. Então, porque você não tirou medidas, né? Então você só vê o número crescendo e fala, não está dando certo. Você não tem como mensurar o seu progresso de forma correta para saber que você está no caminho certo, que aquilo faz parte do processo. E aí a gente começa a desistir bem na hora que falta 1/1000 de segundo para obter o que você quer, para você criar o hábito que é saudável, né? E não tem a persistência necessária para continuar focando nisso e fazendo aquilo dar certo, né? Então, existe até uma pesquisa que teve uma televisão nossa que postou recentemente essa pesquisa, né? Na verdade, ela foi feita, se eu não me engano, pela National Geographic. É uma pesquisa com crianças e doces. Então, eles falam o seguinte para a criança, né? Você vai ter esse doce na sua frente. Se você não comer esse doce, nem tocar no doce, quando eu voltar, eu vou sair um pouquinho, quando eu voltar, eu vou te dar 2 doces.
O que acontece na maior parte das vezes? O prazer imediato, né, ele se sobrepõe ao prazer a longo prazo. E isso é muito comum de acontecer, por exemplo, na hora de poupar dinheiro. A gente começa a querer pensar, vou guardar dinheiro para comprar uma coisa que você tem como objetivo, foco, lá na frente, sei lá, um carro, uma casa, né? Só que o que acontece? Começa a surgir pequenas coisas fúteis que te roubam esse dinheiro e você tem prazer imediato e às vezes você nem queria isso. Aí, para você acalmar sua mente, você faz o quê? Você diz, é tão difícil poupar, eu não tenho dinheiro sobrando, né? Como que eu vou poupar? Essas são as desculpas que a gente dá, as crenças limitantes que a gente tem, né? Mas eu te pergunto, será que você conhece alguém que tem mais dinheiro que você e que também está quebrada? Vamos pensar não muito mais dinheiro, porque eu sei que tem pessoas com muito dinheiro que também estão quebradas, né? Mas pensa um pouco mais que você, R$1.000 a mais que você. Ela reclama de não ter dinheiro também? Então, o que acontece? A nossa mente tem uma tendência de se adaptar à atual situação sua. Se você não colocar ela, se você não domar a sua mente e colocar um foco no que você quer, no que é prioritário para você, ela vai se adaptar para gastar aquilo que você ganhou a mais. Pensa quando você ganhava menos do que você ganha hoje. Não faltava dinheiro para você? E hoje, você está ganhando mais, está faltando também? Então, o que você acha que vai mudar quando você tiver mais dinheiro também? Você acha que você vai poupar? Não, você vai continuar arrumando mais contas para gastar esse dinheiro. E as pessoas que têm sucesso, têm muito dinheiro, que a gente fala que é menos de 1, 2% da população, né? A gente tem até um estudo dizendo que se você distribuísse todo o dinheiro uniformemente para as pessoas, em pouco tempo esse dinheiro voltava para a mão das mesmas pessoas. Por quê? Exatamente por esse hábito. Porque as pessoas normais, elas costumam ocupar a sua mente com os gastos até chegar ao nível que ela tem de dinheiro, enquanto essas pessoas que sabem poupar, que elas criaram esse hábito, elas sabem que no começo elas têm que se privar um pouco de algumas coisas, mas elas precisam atingir uma meta até um ponto onde esse volume de dinheiro que ela guardou é tão grande que ele é suficiente para suprir todas as necessidades dela e ainda sempre sobrar um pouco para ir aumentando. Então eles falam que você tem que guardar dízima. Para quem? Para o seu Deus interno. O que é esse seu Deus interno? Você mesmo. A metáfora da dízima diz que quando falavam para você guardar a dízima lá antigamente, no passado, era para você guardar um pouco para você. Quando você recebesse os seus ganhos, tirasse um pouquinho e guardasse para você, para que no futuro você tivesse riquezas suficientes para ter um conforto melhor. Então, você fala, mas como que eu vou guardar 10% do que eu ganho se eu já ganho tão pouco? Pelo mesmo modo que você conseguia viver antes do que você está vivendo hoje, com menos do que você ganhava. Então você vai se adequar um pouquinho, mas você tem que tirar essa dízima já logo no começo, separar e investir. Põe num investimentinho que ela seja adequada para o tipo de valor que você tem e vai guardando. E vai guardando. Eu já vi pessoas, por exemplo, eu vi uma faxineira uma vez, que ela pegou, foi guardando, em pouco tempo ela tinha a casinha dela, em pouco tempo ela tinha o carro dela e foi melhorando de vida. E ela tem uma reservinha, por quê? Porque ela ganhava pouco, mas ela fazia essa coisa de separar um pouquinho todo mês e guardar um pouquinho todo mês, vivendo com um pouquinho a menos de gasto, né? Às vezes a gente sempre quer gastar um pouquinho mais. Então, se você não tiver esse limite na sua cabeça consciente, tirando desde o começo um pouquinho, você vai acabar gastando todo o seu dinheiro, às vezes até se endividando. E por falar em dívida, vai o segundo item que eu queria falar para vocês: planejamento.
Você nunca deve assumir uma dívida sem planejamento. Você nunca deve abrir um negócio sem planejamento. Tudo que a gente deve fazer, na verdade, a gente deve planejar. Quando ter filhos, tudo isso por quê? Porque facilita a sua vida. Se você vê pessoas que tiveram filhos sem planejamento, que estão sempre correndo atrás de corrigir alguma coisa, sempre correndo atrás de um pouco mais de dinheiro, porque não planejaram. Então, quando você não planeja, você normalmente gasta mais tempo e mais dinheiro do que você deveria, né, se você tivesse planejado. Tem pessoas que vão dar desculpa dizendo assim, planejamento, dá muito trabalho, a gente perde muito tempo, tendo que sentar, ficar pensando em todos os detalhes. Eles costumam até dizer assim, eu sou prático e me adapto. Bom, isso pode funcionar nas pequenas coisas, mas tenha certeza que se não tiver sorte, mesmo nas pequenas coisas, você vai gastar muito tempo e dinheiro a mais do que precisava. Pode ser que você não perceba que você gastou esse tempo a mais, porque vai ser um milésimo e vai ser R$1, R$2. Porém, você gastou. Tá? Para a gente entender um pouco da importância do planejamento, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, que é a história dos dois rapazes que estavam andando na savana lá na África, né? E eles tinham acabado de atravessar um rio, né? E para não molhar o tênis, eles tiraram o tênis e seguraram o tênis e começaram a andar. Passou alguns minutos após isso, eles observam um leão. E aí o leão também está lá longe e o leão observa eles também, né? Um dos amigos começou a correr e o outro parou e começou a colocar o tênis. O amigo que estava correndo, ele falou, você é louco, o leão está vindo, ele vai te comer. Ele falou, não, meu amigo. Ele falou assim, é perda de tempo você colocar o tênis. Ele falou, não, meu amigo, não é perda de tempo. Porque ele entendia que a perda de tempo era porque o leão corria mais do que ele. Ele falou assim, não é perda de tempo, porque eu só preciso correr mais do que você, não que o leão. Você entende que ele planejou, ele pensou na estratégia que ele ia fazer e pensou o seguinte, é óbvio que eu não corro mais do que o leão. Porém, nesse chão cheio de pedras, galhos, espinhos, vai ter que atravessar o rio com pedra e tudo mais, se eu for com tênis, eu corro mais que o meu amigo, e o leão comendo meu amigo, ele vai estar satisfeito, ele não vai correr atrás de mim. A gente sabe que o leão caça um animal e para dentro do bando, ele não fica correndo e matando o bando inteiro, certo? Então ele planejou e falou, agora com o tênis eu corro mais rápido que ele e o leão pega ele. Você entende como é importante para se ter sucesso e saltar na frente dos outros, planejamento? Às vezes esse planejamento pode parecer que você está perdendo tempo enquanto os outros estão se distanciando de você. Porém, tenha certeza de que no longo prazo, que é o que importa, planejar é extremamente importante. A gente sabe que existe uma coisa chamada coach, né? E esse coach, ele desenvolve competências para você. A competência pode ser de diversos tipos. Quero falar em público, quero fazer reuniões mais eficazes, eu quero aprender a fazer planejamentos, eu quero aprender a fazer várias coisas porque eu não sei nada e eu preciso de alguém que me ajude a manter o foco, me oriente, me ajude a estimular. O coach, ele pode, dentro desse processo, fazer trabalhar todo esse processo para vocês, tá ok? Então, se vocês tiverem interesse em saber alguma coisa a mais, deixa a sua mensagem aqui embaixo, tá? Curtiu, dá um like, compartilha com os outros, deixa a sua observação do que você achou do vídeo também, é legal. Se você gostaria de saber outros assuntos, dentre todos os assuntos que eu estou colocando aqui, coloca aí embaixo, dá a sua sugestão, a gente faz a adequação, se ele estiver dentro dos nossos conteúdos que eu tenho postado, e a gente posta também, tá? Na medida do possível, nossa organização aqui, do nosso planejamento, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Fico aqui. Forte abraço.